Olá amigos, satisfação em estar convosco. Obrigado porque nessa data 17/10 eu quero parabenizar os pastores. Hoje é o dia do pastor. Então nossa gratidão a Deus pelos pastores, por aqueles que trabalham conosco, por aqueles que se empenham em ajudar aqueles que precisam espiritualmente de uma força, de um amparo. Parabéns aos pastores que nos assistem também. Deus possa abençoá-los em seu ministério, aqueles que já se aposentaram, já jubilaram, mas continuam ainda na ativa, porque uma vez pastor, sempre pastor. Não se aposenta do ministério do pastorado. Impossível. As pessoas sempre vão procurar. Hoje eu quero dar uma dica de saúde. Um irmão me perguntou: irmão, não tem mais dica de saúde nas suas lives? É tão útil. Eu quero falar hoje sobre tosse e rouquidão. Muitas vezes a gente fala bastante, ou às vezes uma temperatura, um choque de temperatura na garganta provoca aí uma rouquidão na pessoa, ou às vezes a pessoa tem muita tosse. Criança com muita tosse, às vezes eu tenho encontrado na rua pessoas com tosse, e eu tenho dado uma recomendação. Para a pessoa que está com muita tosse, no Nordeste a gente tinha uma receitinha natural, que era a receitinha feita com cebola. A pessoa corta rodelas de cebola branca ou cebola roxa, pode ser, qualquer uma das duas, e coloca sobre essa cebola, corta num prato, espalha e coloca sobre a cebola açúcar cristal ou demerara. Na falta desse, pode colocar açúcar mascavo. E por último, pode-se colocar o açúcar branco. A pessoa deixa no sereno, à noite, e quando é de manhã, aquilo formou um melzinho. Você separa a cebola e tira aquele mel, põe numa xícara, pode colocar na geladeira, e a pessoa toma então uma colher de sopa de manhã e outra à noite. Tá? Isso para tosse é uma maravilha. Outro remédio muito bom para tosse, um remédio natural, é a pessoa fazer chá de orégano. Quando está com muita tosse à noite, criança com tosse, faça um chá de orégano. Pegue 2 colheres de sopa de orégano, põe ali em 2 copos de água e ferva ali uns 2, 3 minutos até a água ficar na tintura assim amarelinha da cor do orégano. Você põe para esfriar, então quando tiver morno você coa e adoça com mel. E pode dar para a criança ali umas 2, 3 colheres. Para o adulto pode tomar um meio copo, tá? Do chá de orégano. Isso é muito bom para eliminar a tosse, estanca na hora a tosse, é muito bom. E para a pessoa que tem rouquidão, eu estava uma vez fazendo palestra numa empresa, e o barulho muito grande, né, da avenida, e eu tinha que aumentar a voz, eu estava sem microfone, e quando foi na hora do almoço eu estava ficando afônico. Eu liguei para um amigo, Dr. Erhard Kulpas, lá em Joinville. Ele disse: olha professor, faz o seguinte, se eu pego aí o shoyu, aquele vinagre japonês, você põe 2 colheres de sopa em meio copo de água, você gargareja um pouco, faz um gargarejo, e então engole um pouquinho, que vai fazer bem. Gente, olha, fiz aquilo lá, a rouquidão saiu na mesma hora, espetacular. A pessoa também pode fazer um suco de abacaxi, que também é muito útil para a rouquidão. Então, recomenda-se esses tratamentos naturais para você que está com tosse e rouquidão. O melzinho da cebola, que eu falei no início, cebola cortada em rodelas, açúcar por cima, deixa no sereno, e de manhã então você colhe aquele melzinho e então dá para a pessoa que está com tosse. O chá de orégano, 2 colheres de sopa, 2 copos de água, ferve aí uns 3 minutos, é o suficiente, tá? Coa e pode adoçar com mel, tá? E o abacaxi e o shoyu, 2 colheres de sopa em 2 copos de água. Isso vai ser útil para a pessoa então ficar então sem a rouquidão e sem a tosse. Obrigado aí pela atenção e faça uso então desse tratamento natural, ok? Hoje eu quero falar sobre a voz da alma, sobre a gratidão. E queremos mostrar aos queridos que nos ouvem nessa transmissão como podemos fazer de nossa gratidão a voz da nossa alma. Porque as pessoas muitas vezes vivem num atropelo da vida e nem se lembram de agradecer a Deus por aquilo que aconteceu no período da vida. E muitas vezes não agradecemos nem aqueles que estão ao nosso redor, pelo companheirismo, pela ajuda, pelo esforço de nos fazer assim felizes. A gratidão realmente é a voz da alma. E a vida costuma assim recompensar as pessoas que têm gratidão no coração. Por isso, eu quero ler um texto bíblico que está no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17. Que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Verso 17. E tudo quanto fizerdes por palavras
ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gloriosas palavras do apóstolo Paulo. E se você for olhar a vida do apóstolo Paulo, ele não tinha motivos nenhum, assim, humanos, físicos, para estar agradecendo. O homem só sofreu, só viveu perseguição, mas, no entanto, ele tinha uma gratidão imensa no coração. É muito interessante como a palavra de Deus nos orienta a respeito da gratidão, como sendo uma parte importante da vida cristã. Há cristãos que nunca agradecem a Deus, estão sempre com a cara amarrada. Um pastor na igreja disse: o cristão tem que ser sisudo, o cristão não pode estar arreganhando os dentes para o mundo não vive nossas bênçãos, por que a gente tem que estar arreganhando os dentes para o mundo? Seja sério, um cristão sério, para que as pessoas vejam em você seriedade, porque Deus é sério. E aquele pastor então pegou pesado naquele dia. Quando voltando para casa, um pai e um filho no carro, moravam num sítio e passaram assim na beirada de uma fazenda. E o menino olhou e disse: havia um jumento assim, pastando, e num canto da cerca assim, de vez em quando abaixava a cabeça, comia um capim e ficava olhando para a estrada, com aquele rosto comprido. O menino falou assim: olha papai, aquele jumento, o que tem, filho? Olha, de acordo com o pastor, olha, aquele jumento seria um excelente membro da igreja. Olha a carona comprida que ele tem. O pai deu risada. É verdade, filho, nós não podemos ser cara comprida, a gente tem que ter alegria no coração. O cristão tem que ter, assim, uma espontaneidade de gratidão no coração e de alegria. As pessoas devem perceber. Olha, tem um hino que sempre foi muito cantado. Aliás, é um dos hinos mais cantados nos meios evangélicos, na igreja batista, presbiteriana, metodista, adventista. É o hino Conta as Bênçãos. Esse hino foi escrito por um homem chamado Johnson Weitman e por um amigo dele. Eu vou até pegar o nome dele aqui para que a gente não falhe no nome da pessoa. Aqui, o amigo dele que fez a música, né? O Johnson fez a letra, a poesia, mas o Edwin Otelo Excel, ele colocou a música, a melodia na poesia e transformou num hino chamado Conta as Bênçãos no ano de 1897. E esse homem, Johnson Weitman, ele, quando menino, sentava do lado do pai dele na igreja metodista. E ele era assim um menino que gostava de ouvir o pai dele cantar. O pai dele tinha uma voz forte, era a voz mais bonita do estado, era a voz do pai de Johnson, chamava Johnson também, Johnson Weitman Sr. E esse homem tinha uma voz potente. E o Júnior gostava de ficar olhando para o pai. E gostava de ficar olhando para o inário. E quando ele cresceu, ele viveu uma vida assim, junto com o pai dele tinha uma mercearia. Depois então ele sentiu-se assim chamado para o ministério da pregação. E depois então sentiu-se chamado para o ministério de escrever hinos. E se tornou um grande escritor, escreveu 245 hinos, que hoje são cantados pelo mundo inteiro. Mas Johnson, assim, num dos momentos da vida, ele parou e disse: escuta, que coisa linda, né, que é a vida nossa. Nós temos problemas, temos vitórias, mas a gente tem que parar para pensar o que Deus nos dá, o que a vida nos proporciona. E ele escreveu o hino Conta as Bênçãos. Na primeira e na segunda estrofe, Johnson, ele nos faz assim, olhar para as lutas da vida e ver que existe ainda esperança no coração e esperança em Deus. Na terceira estrofe, ele fala sobre a pessoa olhar os bens materiais numa perspectiva certa. E na quarta estrofe, ele fala sobre a confiança em Deus. Olha o hino, diz assim, primeira estrofe: se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Segunda estrofe: tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, conta as bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Terceira estrofe: quando vires outros com o seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quarta estrofe: seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Se divino auxílio ele sempre dará, minorando o mal, dar-te-á consolo sempre até o final. Então, na primeira e na segunda estrofe, Johnson ele fala sobre o ânimo que o cristão deve ter diante dos problemas da vida.
Na terceira estrofe, ele fala sobre a comparação dos bens desse mundo com os bens eternos que Deus vai dar. E na quarta estrofe, ele fala então sobre a confiança em Deus para vencer as lutas da vida. E o coro, ele diz no coro, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Com certeza você já está aí solfejando este hino, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. Eu cantei muitas vezes, você também deve ter cantado esse hino maravilhoso. É o hino 244 do Inário Adventista. Tem no Cantor Cristão, tem outros inários de outras igrejas. E mostra o quanto este homem foi abençoado ao falar sobre o poder de Deus na vida da pessoa que é grata. A gratidão, gente, ela deve ser vista como a voz da nossa alma. Uma senhora de muitos recursos foi numa igreja adventista num sábado de manhã, e quando ela saiu da igreja, uma senhora da igreja, a dona Amélia, disse: a senhora vai lá para aquele lado, me pode dar carona? Aquela senhora disse: pois não, vamos lá, entra aqui no carro. Então, no caminho para casa, a irmã Amélia perguntou para aquela senhora: é a primeira vez que a senhora vem na igreja? Ela disse: é a primeira vez, olha, e gostei demais, um culto abençoado. E aquela irmã perguntou: escuta, e qual foi a parte que a senhora mais gostou do culto? Foi a pregação do pastor? Foi o cântico do coral? A senhora viu que o coral cantou, as crianças cantaram também, ouvi aquela mulher que falou aquela linda poesia sobre o sofrimento de Jesus. O que a senhora mais gostou? Aquela mulher disse: olha, eu vou dizer sinceramente, o que eu mais gostei foi o hino que foi cantado. O hino conta as bênçãos? Foi o hino que eu mais gostei, foi a parte que eu mais gostei. Sabe, disse aquela senhora, irmã Amélia, eu nasci numa casinha pobre, e aos 12 anos, até os 12 anos, vivi na roça. Aos 12 anos, eu resolvi ir para a cidade grande, onde minha tia morava. E eu liguei para ela e disse: não, pode vir. E eu fui para a casa dela, e ali, então, ela me colocou numa escola, e me amparou, me deu teto, e cuidou de mim como se eu fosse a filha dela. E eu, então, acabei estudando, fiz faculdade, e aos 20 anos, 25 anos, eu já estava formada. Arrumei emprego num banco, como secretária, e minha vida começou a decolar. A minha tia foi para os Estados Unidos com o marido para trabalhar. Ficou lá 5 anos. Nesse meio período, eu pedi que meu irmão viesse da roça, do sítio para onde eu estava morando. Falei com a minha tia, disse: pode deixar. Não, meu sobrinho, fica com você aí, cuida dele. Eu passei a cuidar do meu irmão, e ele já está quase se formando. E depois de algum tempo, eu conheci um rapaz muito bom, um rapaz assim, crente, evangélico, um empresário, e nós nos casamos, e graças a Deus eu tenho uma vida muito boa. E sabe de uma coisa? Eu nunca havia pensado na minha vida como Deus tem me abençoado, a não ser esta manhã. Enquanto o pastor pregava, a minha mente viajou para tudo o que me aconteceu. E eu saí da igreja assim, com o coração abençoado, dizendo assim: puxa vida, eu estou contando as bênçãos, como o hino está dizendo: conta as bênçãos, conta quantas são, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Realmente, ela disse: eu quero dizer para a senhora que eu estou muito grata a Deus. Meus queridos amigos que me ouvem, essa mulher mostrou uma expressão da alma. Ela repensou, ela pensou e ela chegou na conclusão de que ela tinha motivos para agradecer a Deus e a vida. A Bíblia Sagrada, quando se fala de bênçãos e de vida, ela tem que ser vista como a vontade de Deus para a nossa vida. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 8, tem aqui uma descrição maravilhosa sobre o que a vida de uma pessoa pode ser, se a pessoa obedecer às ordens divinas. E eu vou ler para você, com certeza você gostaria de saber o que Deus deseja da sua vida, da minha vida. O controle da nossa vida tem que estar nas mãos divinas. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Se eu amo a Deus, eu tenho que permitir que Ele controle a minha vida. Às vezes nós somos muito independentes e caímos em muitos problemas, em muitas dificuldades, e no final voltamos a Deus: Senhor, eu estou com um problema, me ajuda. Senhor, a minha vida profissional não deu certo. Senhor, me dá uma luz. Senhor, a minha vida matrimonial não está dando muito bem, não está indo muito bem. Me ajuda, por favor. E nós então corremos a Deus no momento de apagar incêndio. Deus entende, Ele vai sempre nos ajudar. Mas seria bom se nós permitíssemos que Ele tivesse o controle da nossa vida. E aqui está, Deuteronômio 28, diz assim: olha que texto maravilhoso. Vou ler para você, fique meditando nessas palavras. São motivadoras, dizem assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Verso 4. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira de fazer pão. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, vencidos, os teus inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Verso 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, Ele te abençoará na terra que o Senhor teu Deus está dando para você. Louvado seja Deus. Olha que descrição maravilhosa para a vida de uma pessoa. Deus está dizendo, se você observar os meus mandamentos, se você me amar de verdade, eu vou te abençoar. Eu vou fazer com que você seja bendito quando você entrar, quando você sair. Você vai ter os inimigos vencidos diante de você. Querido, existem muitas pessoas que têm a felicidade ao seu redor. Tem riquezas, tem autoridade, tem poder. Mas só Deus e somente Ele pode colocar a felicidade dentro de nós. Olha que expressão interessante. As pessoas têm a felicidade ao seu redor. Tem carros, tem poder, tem autoridade, tem riqueza, mas só Deus consegue colocar a felicidade dentro do nosso coração. Essa é a vantagem da bênção daquele que ouve a voz do Senhor. Essa é a vantagem da pessoa que obedece os mandamentos do Senhor, a nós ordenados. E Jesus Cristo disse, os mandamentos do Senhor não são pesados. Aliás, o apóstolo Paulo diz, os mandamentos do Senhor não são pesados. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, Salomão, que foi um homem muito abençoado, ele disse, escreveu as seguintes palavras: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Louvado seja Deus. Eu quero essa bênção para a minha vida. Eu espero que você também deseje essa bênção do Senhor. A bênção do Senhor enriquece. Pode ser que não enriqueça de dinheiro, de valores, mas enriquece de felicidade, de bem-estar, de saúde. Isso é muito importante. Você pode não ter nada. Eu estava uma vez indo para Brasília e estava sem dinheiro, sentei embaixo de uma árvore, consegui comprar um coco gelado e sentei vendo um chapadão entre Uberaba e Uberlândia. E ali, debaixo de uma árvore, eu pensei, meu Deus, que coisa linda, aquele chapadão, aquela paisagem maravilhosa. E eu pensei, puxa, eu tenho saúde, eu estou com esse carro que está funcionando, velhinho, mas está funcionando. Eu já parei em muitos postos, comi coisas gostosas, e agora estou aqui admirando essa natureza. Puxa, se eu não tivesse nenhum tostão na carteira, mas tivesse essa saúde que eu tenho agora, e esse bem-estar, para mim estava tudo bem. Queridos, é isso que nos leva a pensar na bênção de Deus que enriquece. A bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto. Coisa alguma, disse alguém, coisa alguma pode nos fazer bem sem a bênção de Deus. O que Deus abençoa está abençoado, louvado seja Deus. Não há limite para as bênçãos que temos o privilégio de receber. Não há limite. Deus não coloca limite naquilo que Ele tem de bem para a nossa vida. Basta apenas que nós o amemos. Amemos de coração, de toda a alma, de todas as nossas forças. Eu imagino que muitos não aprenderam ainda a contar as bênçãos. Eu imagino que algumas pessoas levam a vida de forma atropelada, seja numa correria muito louca. E quando imagina, já é sexta-feira, já é pôr do sol, já é sábado, já é domingo outra vez, a pessoa descansa malemado no sofá, assiste um jogo de futebol, ou assiste um programa, e depois então já pensa, meu Deus, segunda-feira de novo, tudo vai começar. E a pessoa vai levando a vida numa roda gigante sem se lembrar de agradecer a Deus, de contar as bênçãos. É importante contar as bênçãos. Repetimos, não é o que está ao nosso redor, mas o que está em nós.
Não é o que temos, mas o que somos, o que nos torna realmente felizes. Isso é importante. O que está dentro de nós é muito mais valioso do que aquele que está ao nosso redor. O que está, ou seja, o que nós somos é muito mais precioso do que aquilo que nós temos. Deus nos favorece com os benefícios diários. Nós caminhamos, nós nos alimentamos, nós trabalhamos, nós andamos de carro, nós moramos em casas confortáveis, nós cantamos, nós tocamos instrumentos, mas muitas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus por essas gloriosas bênçãos que procedem do Senhor. O salmista Davi tinha uma alegria permanente no coração. Por isso que ele dizia no Salmo 103, verso 2, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Puxa, eu quero fazer isso para a minha vida, fazer isso um lema para a minha vida. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Um senhor aposentado, o senhor Mário, ele estava fazendo aniversário na semana seguinte, e ele estava preparando ali uma festinha com os poucos recursos, era aposentado, ganhava ali o seu salário mínimo. Ele disse, meu Deus, preciso comprar um bolinho, preciso comprar um salgadinho, preciso comprar uns churrasquinhos para os colegas, para os amigos que eu vou convidar para a família. Mas quando ele fez as contas, disse, não acredito, não vou conseguir comprar o sapato que eu queria. Ele disse, acredito, vou engraxar o meu sapato velho, mas como eu queria um sapato novo. E ele ficou chateado, sabe, mas fazer o quê, né? Preparou as coisas, comprou ali os alimentos, a esposa preparou, e quando foi no dia da festinha dele, os amigos, os parentes iam chegando, e ele estava muito feliz. E de repente veio lá um amigo dele que ele convidou, o Antenor. O Antenor teve um acidente de caminhão, o caminhão virou, e quando virou o caminhão, dos objetos da carga caiu em cima do pé dele, esmiuçou o pé dele, teve que ser amputado, o pé esquerdo. Lá vinha o Antenor, em muletas, mas vinha feliz, cumprimentando as pessoas. E o senhor Mário olhou e disse, meu Deus, o que é aquilo? Olha! E o senhor Mário disse, eu estou triste porque eu não consegui comprar um par de sapatos novos. E o Antenor não tem nem pé para colocar o sapato. Meu Deus, ele está feliz. O senhor Mário mudou e disse, Senhor, obrigado, Senhor, porque tem os 2 pés ainda, Senhor. Foi lá e abraçou o Antenor. Antenor, obrigado. Meu Deus, o que foi? Não, eu estou te agradecendo porque você me deu uma lição de vida muito grande. Eu vi você chegando nessa felicidade, contou para ele a história e disse, Antenor, você precisando de mim, fica à vontade, eu vou te ajudar no que for preciso. Antenor disse, tudo bem, Mário, mas que Deus abençoe você também. O senhor Mário aprendeu uma lição tremenda naquele dia, que a gente deve se contentar com o que tem. O hino diz, conta as bênçãos. Contas quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. A gratidão é a virtude das almas nobres. É o que mais agrada a Deus, é a gratidão no coração. Foi isso que mudou a vida de um homem leproso que se encontrou com Jesus. Muitas pessoas se encontraram com Jesus, mas este leproso, que eu quero contar a história. Olha, a vida dele, ou seja, foi uma vida que ele tinha razões para agradecer a Deus. No tempo de Jesus, a lepra era a doença mais terrível, mais temida naquela época. Qualquer pessoa com lepra podia contaminar outras pessoas. Então era preciso estar fazendo exames periódicos. Deus havia até dado a Moisés, lá no deserto, instruções com respeito à lepra. Se a pessoa tiver uma mancha na pele, deve ir ao sacerdote. O sacerdote examina e vai ver se a pele está mais funda. Se a pessoa não tem sensibilidade ali, então é lepra. A pessoa deveria ser afastada da sociedade para não contaminar os outros. Não existia remédio, não existia vacina, não existia tratamento. Então era uma doença assim temida por todos. Então as pessoas faziam exames periódicos. A pessoa com lepra não podia viver em sociedade, era banida para os montes, para fora da cidade. As pessoas, nesses exames, geralmente, as pessoas ficavam desesperadas com o diagnóstico. E o leproso, no tempo de Cristo, era considerado como um morto, como um pecador da pior classe. E era, por assim dizer, um morto-vivo. Nos dias de Jesus, havia muitos leprosos, mas a história de um deles ficou registrada na Bíblia para a nossa meditação.
Esse homem nascera na região de Jerusalém, mais precisamente nascera na região de Samaria, onde ele crescera e aprendera ali a viver com sua família. Formou uma família e vivia ali tranquilo, indo ao templo da cidade dele sempre que podia. E assim esse homem, ele um dia percebeu que tinha uma mancha na pele. Ao tomar banho tinha uma mancha na pele. O que será isso? Examinou. E no dia seguinte ele foi até o templo falar com o sacerdote. E quando ele chegou para falar com o sacerdote examinou e ele então pôde receber do sacerdote um diagnóstico. Eu quero ler Levítico 13, verso 1, 2 e 3. Instrução divina. Diz assim o Senhor Deus, em Levítico 13, verso 1, 2 e 3, onde ele diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchaço, ou pústula, ou mancha lustrosa, e essa se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco e a praga parecer mais funda do que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. E nesse momento, os guardas do templo acompanhavam a pessoa até a casa dele. A história conta que quando esse homem chegou no templo, o sacerdote examinou e viu que a pele dele estava sem sensibilidade. O sacerdote deu o diagnóstico: o senhor está leproso. Esse homem deu um grito dentro do templo, um grito de terror, porque ali começava o seu calvário. Ele teria que ir embora de sua casa. Um grito de desespero, de revolta, ecoou por todo aquele local. O homem saiu na direção da sua casa, tendo atrás de si 2 guardas do templo, para assegurar que ele iria pegar suas coisas e iria ir embora para fora da cidade. Ele andou pelas ruas completamente absorto. As pessoas passavam por ele. Aquele homem estava visivelmente alterado, chorando muito. A vida dele acabara ali. Ele tinha que deixar a casa dele naquele momento. Os guardas o apressaram, fazendo ele acordar do seu transe, do que estava passando. Ele chegou em casa, abriu o portão, os guardas esperaram. Ele teria que arrumar suas coisas e sair da cidade imediatamente. E aquele homem então foi dentro de casa, despediu-se da esposa, dos filhos, deu a notícia. O choro começou. O pai estava condenado a uma vida de exílio nas montanhas agora, como um leproso. A lepra ia fazer o seu curso fatídico, ia destruindo o leproso aos poucos. A pele ia apodrecendo, pedaços do corpo ia caindo, dependendo de onde estava o local. A vida do leproso era uma vida curta. E aquele homem então despediu-se da esposa e dos filhos. Olhou sua cama pela última vez, olhou a cozinha, a mesa que ele tomara tantas refeições. Abraçou os filhos e não podia tocar muito, porque o perigo de contaminação era muito grande. Os guardas deram um aviso, fazendo-o apressar. Ele pegou as coisas que podia, pegou um lanche, uma comida, porque nas montanhas não havia comida. Os leprosos saíam à noite para buscar comida e pessoas da cidade bondosa levavam alimentos, deixavam sob as pedras, e os leprosos vinham e pegavam os restos dos alimentos que as pessoas deixavam. Esse homem então levou a marmitinha dele e saiu da cidade acompanhado pelos guardas do templo. O portão se fechou e ele se dirigiu para as montanhas. Quando chegou nas montanhas, foi cercado por uma multidão de pessoas irreconhecíveis. O cheiro era horrível. Ele chegou na sua nova sociedade, na sociedade dos leprosos. O que ele trouxera foi lhe arrancado das mãos com avidez por pessoas miseráveis e famintas. E ele passou então a viver naquela sociedade sem nenhum recurso. À noite saía para procurar comida pelos campos, para não morrer de fome. Muitas vezes sentara em cima de uma pedra, olhando para a cidade, para as luzes da cidade de Jerusalém, de Samaria, lembrando de sua família, enquanto a lepra fazia o seu curso, destruindo o seu corpo pouco a pouco. Depois de algum tempo naquela sociedade de leprosos, aquele homem, ele começou a ouvir falar de uma pessoa chamada Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E aquele homem, por onde passava, ele tinha que gritar, os leprosos tinham que fazer isso. Ao andar pelos caminhos, tinham que gritar: imundo, imundo, imundo. As pessoas se afastavam. Esse homem ouviu falar de Jesus que
curava as pessoas. E ele começou a nutrir uma ideia dentro do coração dele. E se eu for a Jesus? Mas era uma coisa impossível. Jesus estava cercado sempre de uma multidão. E as multidões, ou a multidão, ao ver um leproso, rapidamente pegavam em pedras e enxotavam o leproso com medo da contaminação. Chegaram perto de Jesus, talvez fosse uma das grandes impossibilidades. Mas essa ideia começou a crescer dentro do seu coração. Pelos amigos novos que chegavam, ele perguntava: você viu Jesus? Você conhece Jesus? E recebia informações. E soube de algumas pessoas que Jesus tinha um itinerário. Ele saía de vez em quando de Jerusalém para ir para o lado de Samaria, e por aqueles caminhos, e aquela multidão, aquela verdadeira procissão de pessoas, milhares de pessoas em volta de Jesus. Puxa, seria quase impossível. Mas conversando com alguns amigos, ele arrumou mais 9 amigos que resolveram ir também a Jesus. Eles se convenceram de que Jesus seria a grande solução para a vida deles. Esses 10 leprosos resolveram ir até onde Jesus estava. Vigiavam pelos montes para ver se, pelo menos algum dia, Jesus passaria por aquelas estradas. Até que um deles deu um grito: Jesus! Olha a multidão, talvez seja Jesus. Pela efervescência, pela alegria com que as pessoas estavam se comportando, pelos gritos de glória a Deus. Era realmente Jesus que estava vindo naquele caminho. Aquele foi um dia especial para aqueles 10 leprosos. Eles, quando viram Jesus se aproximando, eles se postaram num lugar estratégico da estrada e começaram a gritar aos 10: imundos, imundos, imundos. E nesse momento, Jesus parou e olhou. As pessoas pararam, arredaram, e abriu-se uma clareira. As pessoas se afastaram, ficaram atrás de Jesus. E os leprosos avançaram. Pessoas pegaram em pedras, com o intuito de apedrejar os 10 leprosos. Mas Jesus estendeu a mão, como a dizer: não, não façam nada. E Jesus então foi ao encontro dos leprosos, dos 10. O cheiro era horrível. Pessoas desfiguradas, pedaços de rosto já não existia mais, braços sem os pedaços, pessoas que mancavam, que eram ajudadas pelos companheiros. E Cristo se aproximou daquela procissão de infelizes. E eles então disseram: Senhor Jesus, por favor, o Senhor pode nos curar? Queridos, olha, não foi uma coisa fácil para aqueles homens se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Lucas 17, verso 13, diz assim: Jesus foi ao encontro dele e diz assim: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus olhou aqueles 10 homens e num momento de poder, Jesus higienizou a pele desses homens, tocou-lhes nas feridas, tocou-lhe no rosto, tocou-lhe no corpo, tocou-lhes, e foi então procedendo a cura. A multidão, extasiada de longe, olhava aquele milagre da ressurreição, daquelas vidas, daqueles mortos-vivos. Jesus estava fazendo algo que os judeus odiavam, que era tocar no leproso, tocar numa pessoa morta. A pessoa tinha que tomar 7 banhos e ficar 7 dias com a imundícia no seu corpo. Tocar no leproso era pior ainda. E Jesus tocou naqueles leprosos e os restituiu a vida plena, a saúde plena. Aqueles homens se viram curados, aqueles homens se viram plenamente restaurados. Um dizia para o outro: você está bem, o seu rosto está perfeito, olha a sua mão, suas costas, minhas pernas, meu Deus, o que está acontecendo? E eles pulavam de alegria. E Jesus disse assim: agora vocês vão e se mostrem ao sacerdote, para que ele possa dar o diagnóstico final de cura. Aqueles 10 homens saíram correndo numa desabalada carreira. Tudo o que eles queriam era voltar para casa, para o abraço da família, para retornar à sua vida normal. Mas no meio do caminho, aqueles 10 homens pulando, se abraçando, gritando, a multidão batendo palmas, de alegria, dando glória a Deus. No meio daqueles 10, um parou no meio da estrada. E os outros 9 continuaram. E aquele homem olhou para trás e pensou: meu Deus, eu estou curado. E eu nem agradeci ao Senhor Jesus. E aquele homem veio voltando. Por um momento pensou em tudo que havia passado. E imaginou a grande bênção
que havia recebido. Ele estava morto e havia sido ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo para uma nova vida. Foi aí que ele teve uma atitude de gratidão. Lucas 17, verso 15 a 19, diz assim: E um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou-lhe, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te, vai-te, porque a tua fé te salvou. Queridos, este homem recebeu duas curas. Recebeu a cura física e a cura espiritual. Sua reação de gratidão diante do encontro com Jesus ficou registrada para sempre na história. E nos ensina que Deus, Ele nos olha quando nós voltamos para agradecer. Deus não precisa da nossa gratidão, mas Ele olha quando nós somos gratos a Ele pelas bênçãos recebidas. Jesus mostrou, através deste exemplo, que nós podemos esperar maiores bênçãos quando nós agradecemos a Deus as bênçãos recebidas. Conta as bênçãos, conta quantas são. Veja quantas bênçãos recebidas da divina mão. Você há de ver com sinceridade que você recebeu muito mais do que merecia. Oh, querido amigo, que nessa transmissão seu coração seja tocado pelo Espírito Santo. Que você possa pensar em tudo que Deus já fez na sua vida e você possa dizer: obrigado, Senhor. Mais um ano de vida completei. Obrigado, meu Deus, pela minha família. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. E mesmo quando as coisas não vão bem, nós devemos dar graças a Deus. O apóstolo Paulo recomenda, mesmo quando as coisas não vão bem, dê graças a Deus. Porque você ainda conseguiu lutar. Não foi derrotado, mas vai voltar a uma nova luta e deve ser grato a Deus. O apóstolo Paulo, mesmo sofrendo, dizia: Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu quero concluir a nossa transmissão dizendo a vocês que nós temos motivos para agradecer a Deus, porque Deus nos livrou da superstição, do erro, do paganismo. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Nós temos uma esperança, a esperança da vida eterna, pela gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Nossa gratidão deve ser expressa a Deus por tudo que Ele fez e fará por nós. Lembre-se das bênçãos que eu mencionei de Deuteronômio 28. Se você seguir a minha voz, meus mandamentos, eu vou fazer você a pessoa mais feliz deste mundo. Olhemos para a cruz e agradeçamos a Deus pela salvação. Olhemos para a vida e agradecemos por tudo que Deus nos fez. Um rapaz estava andando numa rua, estava vendendo livros, estava desanimado. Meu Deus, ele queria pagar seus estudos e disse: estou com fome, e agora? E não vendi nada. E uma casa ali, parece uma casa bonita. Vou pedir um sanduíche ali, ver se eles me dão um sanduíche. Mas quando o rapaz chegou na porta e tocou a campainha, quem veio atender foi uma moça linda. Ele perdeu até o rebolado. Ai, meu Deus, pedir lanche para essa moça vai ter um mico, eu não vou pedir não. E a moça disse: pois não, querido. Ele disse: você teria um copo de água, por favor? Eu estou com muita sede. O calor está muito forte. Ela foi lá dentro e trouxe um vidro de leite com um copo e disse: olha, eu acho que um copo de leite gelado vai fazer melhor para você. Ela percebeu que ele estava com fome e deu ali um copo de leite para ele. Deu o segundo copo. Ele bebeu e ela disse: olha, você parece uma pessoa perseverante. Continue, não desanime, tá? Ele disse: nossa, muito obrigado pelas palavras. Ele foi embora, lembrando dos olhos daquela moça, e tomou um novo ânimo, e retomou seus estudos, seus negócios ali de venda. E naquele dia ele fez vendas boas. Ele disse: não vou desistir, aquela moça tem razão, não vou desistir. Pois esse moço concluiu o seu curso de medicina, se tornou o Dr. Howard Kelly, um neurocirurgião muito famoso nos Estados Unidos. Numa pequena cidade do interior, uma mulher aparentando ter dor de cabeça foi ao médico, o médico recomendou uma tomografia e descobriram que ela tinha um tumor cerebral. Ela foi para um dos melhores hospitais da cidade grande. E ali, o médico que cuidou dela disse: mas eu conheço essa moça de onde, hein? Ah, lembrou, a moça do interior, e me deu um copo de leite, vou cuidar dela. Ela cuidou de mim. Puxa, me deu ânimo, me deu aquele copo de leite. Cuidou dela com carinho. Quando terminou o tratamento, depois de um mês, o Dr. Howard Kelly mandou que a secretária levasse a conta para aquela moça. Quando a moça viu a fatura, quase que ela caiu de costas. Meu Deus, vou ter que vender a casa.
para pagar isso tudo. E começou a chorar. O que eu vou fazer para pagar essa conta toda? Mas minha vida está salva, eu agradeço a Deus. Foi então que o médico entrou no quarto. Olá, tudo bem? Olha, você foi muito bem na cirurgia e agora você está se recuperando muito bem. Parabéns, viu? Você vai ficar normal de tudo. Doutor, disse a moça, eu estou muito preocupado. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Vou ter que vender minha casa, deixar minha casa penhorada aqui no hospital, tentar vendê-la para que eu possa pagar a cirurgia. Ele disse, não precisa, já está tudo pago. Ele disse, como assim tudo pago? Quem pagou? Ele disse, um copo de leite fresco numa tarde muito quente. Como assim? Quem é o senhor? Eu sou aquele rapaz que passou na sua rua, naquela tarde quente. E você me deu aquele copo de leite. Você não sabe o quanto você me ajudou. Então, eu estou retribuindo. A moça disse, não acredito, é o senhor. Doutor Howard, é o senhor? Sim, sou eu mesmo. Gente, a gratidão é algo que mexe com o coração. Deus abençoe você. Não permita que a murmuração tire você da presença de Deus. Olha, os murmuradores não vão entrar no céu. Os gratos vão entrar. Porque vão saber reconhecer tudo que receberam de Deus. Deus abençoe você. Obrigado por sua atenção, transmita isso, vai lá no YouTube, põe o seu like lá, põe o seu comentário, Deus possa abençoar você, passe essa mensagem para outras pessoas, com certeza pessoas vão precisar de ouvir isso. Obrigado, Deus abençoe, um beijo no seu coração, e para aqueles que neste mês fazem aniversário, meus sinceros parabéns, louve a Deus pela sua vida. Obrigado mesmo de coração. Amém.